Fala pessoal, hoje vou trazer um vídeo, aquele vídeo especial, o vídeo mais comentado, mais pedido no meu Instagram, que é a live da Débora, como ela passou em 6 meses, a minha esposa. Passou em 6º lugar no TRT de Minas para oficial de justiça, estudando apenas 6 meses. É muito importante que você veja essa live até o final, tem muitos insights nela e vai te ajudar demais na sua caminhada, tá? Então tá aí, toca a vinheta aí, DJ! É um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história da Débora. Só esperar o povo entrar aí, dar um número de pessoas para ninguém perder nada. Boa noite, André, Larissa, Gleice, Wellington, boa noite para vocês. Jobson, Silveira Jobson. Fiquem aí que nós vamos. Vai tá muito boa a live, viu, gente? Vai ser bem dinâmica. A gente vai tentar abordar bastante conteúdo de valor aqui, que vai ajudar muita gente que está começando aí aos estudos, ou quem já está na caminhada. Então, vai ajudar demais. Então, nós vamos fazer de uma forma bem dinâmica. Esperar só mais um pouquinho, esperar um minuto aí. Né? Mais um minutinho pro pessoal. A gente fazendo essa live, a Débora vai contar um pouquinho da história dela, um pouquinho da vida dela, como é que ela fez, sabe? Vai ser interessante para vocês que estão querendo estudar pro TRT. Essa caminhada de concurso, que é uma caminhada de resiliência, né? De dedicação, de muita luta, né, Débora? Não é fácil, mas vale todo o esforço. Só isso que eu tenho para falar. Acho que a gente já pode começar. Vamos começar? Bom, então o negócio é o seguinte, é como se fosse uma entrevista, né? A minha entrevistada hoje chama Débora. Para quem não conhece, é minha esposa. Eu vou fazer algumas perguntas para ela. Ela vai começar. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem não me conhece, que tem muita gente nova aí que entrou no perfil. Meu nome é Débora, eu tenho 34 anos. Eu sou formada em Direito, né? Eu me formei em Direito em 2014. E prestei o concurso do TRT 3 em 2015. A prova foi em julho de 2015. Contar um pouquinho da minha história, né? Conta um pouquinho da sua história pro pessoal. Então, eu sempre fui muito estudiosa, mas sempre estudei em escola pública, né? Nunca estudei em escola particular. Eu sempre, desde o pré, assim, primário, eu sempre estudei em escola pública. E comecei a fazer o direito, né? Entrei na faculdade com 19 anos, mais ou menos. E aí, depois, eu não queria fazer direito, não gostava e tudo. E aí, falei, vou passar para enfermagem. Fiz 7 períodos de enfermagem. Nesse inteirinho, o Gustavo estava estudando para concurso. Aí ele passou e foi nomeado no concurso do Mato Grosso do Sul, né? Que foi o primeiro que você foi nomeado. Aí a gente teve que ir embora. Nós somos casados há 15 anos. Você tá pulando, né? Conta mais devagar, o pessoal conhecendo a história um pouco. Nós somos casados há 15 anos, vai fazer 15 anos em outubro. E aí eu acabei indo pro Mato Grosso do Sul e tive que largar a faculdade de enfermagem. Chegando lá no Mato Grosso do Sul, eu falei, gente, eu preciso voltar a estudar. Tentei olhar o curso de enfermagem, só que não dava porque eu morava muito longe. A gente morava a 1h30 de Campo Grande, não dava para eu ficar lá o dia inteiro, porque já estava na época de estágio. E aí eu resolvi falar assim, vou fazer direito, porque eu vou terminar o direito, preciso terminar alguma coisa. Daí comecei a estudar o direito de novo, voltei para a faculdade,
Fiz mais uns 2 anos lá de direito, 2 anos e meio. Eu saía para ir para a faculdade às 4 da tarde, chegava 1h30 da manhã. Tá, vou explicar, calma, é o seguinte. A gente mudou para o Mato Grosso do Sul, numa cidade que chamava Aquidauana. Era a entrada do Pantanal, né, Débora? Isso. E a faculdade mais próxima ficava em Campo Grande. Aí a Débora voltou a estudar lá. E todo dia saía às 4 da tarde e voltava 2 horas da manhã, né? A gente está contando isso um pouco para vocês verem que a dificuldade é de todo mundo, tá? Vai. Daí, nesse tempo, eu fiquei fazendo estágio no TJ lá de Anastácio, que é uma cidadezinha pequenininha, e estudava à noite. Tá, daí vou resumir, senão fica muito grande. Daí voltamos, o Gustavo conseguiu uma redistribuição aqui pro TRT de Minas. Voltamos para Minas, aí eu fui terminar a faculdade de Direito aqui. Então eu fazia 2 períodos num semestre só, eu estudava de manhã e à noite. Isso no final de 2014, foi para eu conseguir formar, porque eu já estava mais de 6 anos. Isso em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. E aí eu pedi a Deus, falei assim, pelo amor de Deus, o TRT de Minas estava para sair, todo mundo falando vai sair, igual tá agora. E eu assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso terminar a faculdade para eu começar a estudar, porque eu não dou conta de estudar de manhã, de noite, fazer as coisas à tarde e ainda estudar para o TRT. Aí deu certo, eu formei em dezembro de 2014, a gente pode ser que eu erre as datas, tá? E aí eu comecei a estudar para o TRT efetivamente dia 27 de janeiro de 2015. E a prova foi dia 28 de julho, se eu não me engano, ou de junho, julho ou junho, eu não me lembro, de 2015, a prova do TRT. E aí eu comecei a estudar nessa época. Eu nunca fui de estudar muitas horas, então eu tive muita dificuldade para começar a estudar, tinha sono, falava, gente, eu não vou conseguir ficar estudando 8 horas, igual você vai conversar com o concurseiro, ele vira e fala assim, não, eu estudo 8 horas líquidas. Eu falo, meu Deus, não sabia como que a pessoa conseguia, porque era muito difícil. Não, peraí, tá atropelando, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o jornalista que faz as perguntas, né? Vai. É o seguinte... Você formou em dezembro de 2014, isso, não é isso? Isso. E tava aquela conversa toda que ia sair um concurso do TRT, não é isso? Isso. Que dia que saiu o concurso, você lembra? O edital acho que saiu só em março, abril. Março, abril, não era? E você começou a estudar efetivamente quando? Em janeiro, antes. Você não lembra a data não, né? Dia 27 de janeiro, tá. Um dia antes do meu aniversário, eu lembro. Então a Débora ela começou a estudar no dia 27 de janeiro, um dia antes do aniversário dela. Aí o edital saiu quando? Acho que foi em abril. Em abril de 2015. Abril de 2015 saiu o edital. E a prova foi quando? Em julho. Julho. Então, entre a publicação do edital e até a prova foi mais ou menos 3 meses? Não, foi menos, uns 2 meses e pouco. 2 meses, né? Então tá. Você já tinha estudado antes para concurso, assim? Tinha uma época que eu tava lá no Mato Grosso do Sul, mas muito pouco. Pra TRT nunca, né? Nunca. Entendi. Quando eu tava no Mato Grosso do Sul, acho que teve um concurso de prefeitura, aí eu estudei e só, eu acho. Acho que foi. E passei lá, porque era concurso de prefeitura bem pequenininho e tal, mas acabou que eu nem sei se nomeou, o que foi. Tá. Aí o negócio é o seguinte, aí você resolveu estudar pro TRT. Agora eu quero que você conte um pouco pro pessoal como é que foi o começo. Porque como você não estava acostumado a estudar, como é que foi? Porque o pessoal pergunta muito pra mim assim, ó, Gustavo, tá foda, cara, estudar. Tá difícil demais estudar. Eu não concentro, eu fico toda hora... Como é que era? Eu quero que você conte um pouquinho sobre isso. É o que eu tava falando anteriormente. Era muito difícil, porque eu não estava acostumada a ficar muitas horas estudando e concentrada, né? Então, no início foi mais complicado, até você pegar o ritmo, assim, demora mais ou menos um mês e meio, pra você pegar um ritmo bom de estudo, de concentração e tudo. Mas o que foi primordial, era a questão da minha organização, sabe? Da minha alimentação, eu tinha uma alimentação mais leve, eu me organizava direitinho os horários, não tirava o foco, né? Eu saía para estudar, eu queria sair de casa para estudar, entendeu? Porque
Eu achava que em casa eu não rendia tanto, mesmo sendo só nós dois. Então eu ia para a biblioteca estudar. Tá, entendi. Isso é importante falar. Então porque eu gosto de pontuar algumas coisas. Você não estudava em casa porque eu lembro que você falava, não, para mim tem que ser tipo um trabalho, não era isso? Isso, eu tinha que sair para poder estudar. E aí tinha muito sono no início, aí eu até entrava nos blogs e tudo para saber, gente, não é possível o sono que eu sinto, começava a ler, começava a dormir. E aí com o tempo isso foi passando, sabe? Porque é mais fácil com o tempo. Não adianta você querer começar a estudar e falar assim, não, vou estudar 10 horas por dia. Eu não fiz cursinho nenhum. Depois nós vamos responder todas as perguntas. Vai fazendo aí que depois eu vou olhar. A gente vai fazer mais, a gente vai ser mais veloz pra gente responder bastante pergunta. E aí comecei a estudar tudo baseado com o cronograma que o Gustavo fez. Porque o que facilitou minha vida? Porque o Gustavo teve uma caminhada muito árdua, né? Foram 3 anos estudando. E aí, o que acontecia? Tudo que ele me passava, eu fiz à risca. Eu segui tudo. Mentira, eu não segui uma coisa. Qual? Ratinho! Que ele falava que eu tinha que estudar no máximo 6 horas líquidas, 7 horas líquidas, porque depois o cérebro não absorve. Não, mas deixa eu falar isso. Por que eu falei isso? Porque é o seguinte, Gustavo, eu tinha uma certa dificuldade depois da 6ª hora líquida, tá? Porque quando você fica 6 horas líquidas à disposição, são 2 turnos. Você pega a manhã, pega a tarde, e quando chega a noite, você tá quebrado. Mas aí o que eu falei com você pra fazer? Tipo assim, eu quero, mas eu falei, vai. Aí ele falou, olha, isso pode ser ruim e tal, que você não pode absorver e tudo e tal. Só que quando eu ponho no trem na cabeça, ninguém me tira, sabe? Então, isso eu não escutei. Então, mas o que ele falava tinha sentido, mas depende pra quem, né? Essa questão de quantidade que você dá conta de estudar ou não. Mas o edital também estava muito em cima, né? Isso, então você raciocinou. Esse é o meu problema, que eu acho que é o problema de quem tá aqui. Porque você começa e aí você começa a fazer as questões e fala, puta, cara, eu não sei nada. Eu não vou conseguir. E aí você fala, eu tenho que dar tudo de mim agora, porque senão eu não vou conseguir alcançar quem já tá estudando há muito tempo. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, aí Mas tinha também uma questão geográfica também. Porque se você não passasse em Minas, a gente ia ficar longe um do outro, né? Isso, eu ia ter que tentar outros TRTs e tudo, né? Isso. Eu fiz para analista, hoje eu sou oficial de justiça no TRT, aqui de Minas. E aí foi assim, eu comecei a estudar, peguei todas as dicas do Gustavo, tudo mesmo que ele falou comigo, desde de organização, de como eu estudar cada tópico, o que era que eu tinha que ler de lei seca, o que eu tinha que ler de doutrina. Tudo que ele me passou, eu segui à risca. Uhum. O jeito de fazer a prova também, eu segui exatamente o que ele me falou. Foi assim, tudo. E é o que eu vejo que às vezes muita gente não acredita, sabe? As pessoas pegam vários métodos de várias pessoas e aí não foca em um que deu certo e vai naquele, sabe? Fica tentando procurar outras coisas. Nunca assisti videoaula na vida, tá? Só pra falar. Eu não deixava. Ele não deixava. A Débora falava, eu quero assistir, você não vai assistir videoaula de jeito nenhum. Você quer passar? Eu falava assim com ela, você quer passar? Se você quiser passar, você estuda do jeito que eu tô falando. Aí ela falava, beleza, não assistia, mas ficava pé da vida. Então, ó, no início eu estudava poucas horas, eu não conseguia estudar muitas horas. Eu conseguia estudar umas 4, 5 horas líquidas. Eu tinha todo o tempo à disposição, porque eu trabalhava antes, sempre trabalhei, a vida inteira trabalhei. Só que aí, quando eu vim para BH, que a gente mudou para BH, eu tava sem trabalhar. E aí eu fiz a faculdade, terminei o último semestre de manhã e à noite. E aí quando eu comecei a estudar, eu não estava trabalhando. Então eu comecei estudando menos horas. E aí assim que lançou o edital, aí era tapa na... Mas antes do edital você estudava menos? Estudei um pouco menos. Eu não lembro. Estudei um pouco menos. Tipo, domingo eu não estudava. Uhum. Aí depois eu estudava domingo, eu estudava sábado estudava sábado inteiro, até umas 6 horas da tarde. Uhum. E era bem pesada a rotina, sabe? Nesse tempo,
que entre esse período aí, quando saiu o edital, eu peguei dengue, eu fiquei 15 dias moída, não estudei nada. É porque tem muito concurseiro que fica muito mal quando ele não estuda, né? Ele, tipo assim, já tem uma cobrança psicológica, né? Claro. E aí você pegou dengue 15 dias, ficou sem estudar mesmo? Fiquei sem estudar, não consegui estudar, não consegui abrir o olho, doía tudo. Aí eu falei, não, ferrou, 15 dias sem estudar, né? Tipo, o edital já saiu, o edital que eu queria muito saiu, e assim, eu fiquei bem chateada com isso, mas aí que eu regacei mesmo. Falei, agora eu vou ter que estudar até de madrugada. E aí eu peguei mais firme para tentar compensar esses 15 dias que eu perdi. Tá? Isso é importante falar, porque na caminhada vai acontecer de você adoentar, ou de um parente seu ficar doente, ou de você ter que ir ao médico, ou de você ter que resolver um problema. Então isso vai acontecer, e não é por isso que você tem que, tipo, jogar a toalha. Chutou o balde aí, teve que chutar o balde, vai lá e cata o balde de novo. Bem, porque tem gente que fica mal, tipo assim, eu perdi um dia, aí eu perdi a sexta, quer voltar só na segunda, né? Em vez de estudar sábado, domingo, né? Isso, Aí a gente sempre fala muito isso, sabe? Não pegar. Eu fiz cursinho de português na época presencial, gente, porque eu não sabia nada de português. Nada, zero de português. Fala sobre cada matéria um pouquinho, vai. Porque o português era meu calcanhar de Aquiles, sabe? Porque na faculdade também eu não era de estudar, não. Isso é importante falar. Não é, a Débora é igual eu, ela meio que empurrou o curso dela na barriga, sabe? Não estudava não era nerd, não era nada, não sentava lá na frente. Eu cheguei a estudar bem, começar a estudar bem, tipo, no 8º período, foi quando eu fiz a OAB. Que aí eu fiz a prova da OAB, passei na primeira etapa, falei, não, agora vou ter que estudar para a segunda. Aí eu estudei um pouco mais. Mas antes eu não estudava nada, assim, era bem empurrado. E aí o português eu fiz cursinho na época presencial com uma professora lá, que me ajudou, mas eu acho que eu perdi muito tempo com isso. Então, hoje talvez eu não faria, se eu tivesse que voltar atrás, não faria presencial, assim, dessa forma. Faria um online? Faria um online. Mas por que você... nas primeiras provas... Aqui, pessoal, só vou contar um caso aqui. Só pra... É que você não lembra disso. Teve um dia que a Débora fez uma prova de português. Era 15 era 20 questões? Era 20 questões. Achei que era pior. Aí, ela chegou chorando. Eu sou burra demais, não sei o que, chorando, eu não vou conseguir, tirou 10. Que 10, Gustavo? 7? Eu não lembro, mas eu sei que 7. O negócio foi feio. Uma prova do TRT de São Paulo, essa prova tava bem Aí, famosa. eu falei, Débora, peraí. Era um simulado, Calma, falei, calma, você tá fazendo simulado, você tá aqui pra errar. É que eu falo pro pessoal pra fazer questões, você tá pra errar. Eu falei, calma, chorando, não vou passar, não sei o que. Eu falei aqui, você vai conversar com a sua professora. É o que eu falo pra todo mundo. Fazer desde a base. Você que tem dificuldade em português, o primeiro bizu aí da noite. Você que tem dificuldade em português e não consegue evoluir, já faça um curso de português desde o zero. Isso te ajudou pra caramba, né? Ajudou demais. Você tá doido, que eu não sabia nada. Sabe, esses negócios de objeto direto, como é que analisava uma frase, eu não sabia. Então foi primordial fazer o curso de português. Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. É que nós estamos com a cola aqui, sabe? Eu comecei, né, igual eu falei, o edital não estava aberto. Teve uma época, que foi bem no início, que eu não conseguia estudar, que eu só sentia sono. Eu falei, Gustavo, vou ter que arrumar um remédio. Vou ter que arrumar uma Ritalina, vou ter que arrumar alguma coisa. Querendo atalho, ó. Querendo atalho. Aham. Aí arrumei um remédio. Tomei um dia só. Minha cabeça começou a doer e estourar, começou a explodir a cabeça. E eu morro de medo desses trem de doença, esses trem. Aí eu falei, Gustavo do céu, não tá passando a onda do remédio. Eu fiquei doidona assim. Eu falei, nunca mais tomei. Eu sei que eu gastei R$200 e joguei no lixo. E aí foi na raça mesmo, na negócio. O que é importante que eu falo é a questão da alimentação. Você não comer muita coisa pesada para estudar, sabe? Eu não podia tomar café, eu tenho intolerância à cafeína, então eu tinha que ter alimentação mais leve, tudo para conseguir estudar. Português foi assim que eu fiz o cursinho. As outras matérias,
a gente seguia as orientações do quadro elástico de estudos, que depois a gente pode fazer uma live explicando como é que esse quadro. Muitas matérias você vai estudar só a lei seca, por exemplo, constitucional, a maioria é lei seca, né? A maioria dos tópicos, né, é só a lei que você vai estudar, só a lei, só a lei. Direito civil é só a lei mesmo, não tem outras matérias. Anota aí, pessoal, anota isso aí. Que você vai estudar. E aí eu estudava direito do trabalho também, pelo material do ponto, dos concursos na época, era material do ponto. É porque antigamente, deixa eu explicar, pessoal, porque isso ainda tem ponto eu não sei se tem. Eu só sei que é o seguinte... Mas do estratégia... Não, era do estratégia também. Era ponto estratégia. Depois eu comprei o do estratégia. Só que ela descobriu no meio da caminhada o material do estratégia e começou a estudar pelo material do estratégia. Direito de trabalho e processo de trabalho, não foi isso? Foi. Deixa você falar, vai. Aí, igual eu tô falando, o direito do trabalho, eu não me sentia segura de estudar só a lei, só a letra da lei, sabe? E aí eu pegava e estudava os PDFs do estratégia, e se eu tivesse aí mais alguma dúvida em alguns tópicos, tipo fontes do direito, que era mais doutrinário e tudo, aí eu ia no livro, que era aquele livro do Henrique Correia, até falei hoje dele, o livro vermelho. Muito bom. Que é muito bom. E de processo de trabalho eu li o livro do Elison Messa, e às vezes quando eu neurava com alguma questão, eu lia o Mauro Schiavi, que o Gustavo tinha lá, velho, mas aí eu dava uma entrada, por exemplo, prescrição intercorrente, que é uma matéria que eu botava na cabeça que ia cair, nunca caiu. Mas tem um motivo que você estudou pelos livros do pessoal para dar uma aprofundada, porque tinha estudo de caso, não era isso? Na sua prova. Aí o que acontece? Até então não tinha, né, saído edital, tá? O que eu tive que fazer? Eu comecei a estudar pelo que era de prática aí, que era a redação. Então eu peguei aula com a Carla. Você pegou aula com a Carla, é isso mesmo. Fiz várias aulas com a Carla, até sair a questão do estudo de caso. E aí na hora que saiu o edital e era estudo de caso, eu acabei, não sabia que a Carla também focava nisso, mas eu acho que naquela época, eu não sei se ela focava, porque ela ainda não era formada em Direito. E aí fiz um cursinho aos domingos, no Prolabore, de Minas, que era um cursinho para prova aberta. Então, aí eu fiz cursinho presencial, que era todo domingo de manhã, de 8 às 11, mais ou menos. Fiz o cursinho, que foi muito importante também, esse cursinho para prova aberta que eu fiz, sabe? Me ensinou bastante coisa. TRT de Minas. No TRT de Minas. Que mais que a gente tem que falar? A gente já falou de direito civil, português, processo de trabalho. Processo civil é lei seca também. Processo civil, né, agora? Só os princípios, a parte introdutória, eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Que a gente tem que prestar atenção na questão do processo civil. Mas como? Explica direito. Na parte doutrinária. É porque é o seguinte, na parte inicial de direito civil, né, processo civil, não é isso? Isso para analista, tá, gente? Para analista. Para técnico é um pouco diferente. Para técnico vocês vão focar mais em lei seca, entendeu? Na minha prova não caiu informática, e no meu estudo regular, o que é o estudo regular? Antes de sair o edital, o ideal é que vocês estudem, peguem um edital base, sabe? Mas algumas matérias eu não recomendo vocês incluírem nesse edital base. Informática, pelo visto, tem caído muito, né? Em praticamente todos, né? É uma matéria que eu incluiria no meu edital base. Aí você inclui. Mas tem um motivo. Sim. Porque hoje em dia o processo é eletrônico, gente. A tendência de cair informática é cada vez maior. Isso. Agora, raciocínio lógico, por exemplo, no meu concurso eu nem lembro se caiu, mas eu vou contar pra vocês aqui o que a gente fez. A gente combinou, né? Eu nunca tinha visto raciocínio lógico na vida, né? E é uma matéria difícil de aprender em pouco tempo. Então, o que eu e o Gustavo, eu acho que o Gustavo também recomenda isso, na sua época caía raciocínio lógico. Caía matemática também. Caía matemática e raciocínio lógico. E eu e o Gustavo, eu lembro quando ele estudava,
a gente tentou aprender matemática. Eu tentei aprender junto com ele, a gente para poder comprou incentivar um curso, ele. a gente fez junto. Entendeu? Para poder incentivar, a gente ia no sábado para poder tentar incentivar para ele aprender a matemática para o concurso dele na época. Eu trabalhava no banco, fazia outras coisas. E aí eu não dava. Chegava na hora da prova, não dava tempo, não dava tempo. Não dava tempo de nem fazer. duas. Não deu, nem duas. Eu acertava uma. De 5 ele acertava uma, não dava tempo de fazer aquele trem todo. E aí nessas burradas, né, porque foram 3 anos, 15 TRTs, a gente jogou a toalha na matemática. Sabe? Então focou nas outras, focou muito nas outras. Isso. E aí na prova de raciocínio lógico ou matemática, chutava uma letra só. Isso, exatamente. Era isso. Exatamente. Tá? Ou hoje tem até umas técnicas de chute, que depois o nosso amigo que passou também, que o Gustavo orientou, que o Gustavo ajudou, ele usou essas técnicas de chute. Que eu passei pra ele. E aí deu, eu acho que ele acertou 3 ou 4 questões de 5. Ó, o cara não estudou raciocínio lógico. Tava afiado, claro. Essa teoria do chute você tem que estar afiado. Aí o que ele fez? Ele fez um apanhado lá das questões que ele marcou e no final sobrou algumas letras lá para ele jogar na raciocínio lógico. Ele acertou 4 de 5. Tá nomeado lá no Rio de Janeiro, TRT do Rio, Oficial de Justiça, tá? Gente, eu não sei se vai dar pra gente gravar, porque eu nem sei se dá pra gente consegue gravar. Mas não, se gravar, salvar, vai ficar até domingo, vai. E aí, raciocínio lógico, a gente jogava toalha, sabe? Ele aí, ó. Ele apareceu, ó. Porque não valia a pena o tempo, o esforço e normalmente não dá tempo de você fazer a prova. Então, raciocínio lógico. Ou era matemática também, tinha? Isso, então é uma dica que eu acho que vale ouro essa dica, sabe? É uma dica que deixa eu só falar um negócio, pessoal. O tribunal é o seguinte, as provas, elas fazem você, é um teste psicológico. Porque você vai chegar no dia da prova lá, você vai ver as questões de raciocínio lógico, você não vai saber nada. Aí isso te dá uma baixa estima que te detona. Essa é a intenção dessas questões de raciocínio lógico. Para o candidato, por isso que ela vem antes da prova de direito. Para te deixar com autoestima lá no chão. Aí acontece, você vai mal nas outras provas. Então, ó, anda com o papai. Vai, continua. Qual que a gente não falou ainda? Ó, já falamos de a constitucional, não, você não falou ainda, não? Eu falei que tem algumas que é parte doutrinária, outra é lei seca. A grande maioria é lei seca? Grande maioria é lei seca. Direito administrativo tem uma parte grande que é doutrinária, né? E a outra parte, que são só as leis, 8.112. Inclusive, a gente vai disponibilizar um material que o Gustavo tem aqui, que é muito bom, excelente. Assim, eu sabia a lei 8.112 de cor por causa desse material dele. Ele vai disponibilizar de graça. A gente já vai bater para disponibilizar ele de graça aí para ajudar. Direito do trabalho. Gente, direito do trabalho, processo do trabalho, você pode estudar por lei seca. Só pela CLT, súmula, OJ, que é as orientações jurisprudenciais. Só que a gente não recomenda pelo seguinte: se cair uma prova aberta, se tiver uma prova aberta, pode ser que cobre uma coisa mais doutrinária, tipo princípios, fontes, ou pode ser que algum estudo de caso te exige um pouco mais de conhecimento. Então, assim, eu acho que pro cara que quer passar ali nas cabeças, ler um PDF de direito do trabalho ou um livro, ali, para mim, é de extrema valia, sabe? É primordial. Então, eu acho que não tem muito atalho, não, sabe? E outra coisa que eu gosto de frisar muito é porque as pessoas falam assim, passou em 6 meses e tudo. Assim, como se fosse um milagre, né? Não é bem assim, porque eu me esforcei muito para poder conseguir esse resultado. Tive a ajuda divina também, porque tudo casou, né? Deus ajudou demais, porque casou da prova sair depois que eu tivesse formado. Casou da prova cair os estudos de caso que eu acertei, né? Porque tem muito disso, gente. Não adianta você falar que não existe sorte no mundo dos concursos, porque tem um pouco de sorte, sim.
Talvez até muito, né? Não, mas não tanto. Mas eu não gosto muito desse termo sorte, aquilo não. que você estava pronto também, sabe? Sorte, pessoal, sabe o que é sorte? Sorte é para aquele que está preparado, né? Sorte é quando você está extremamente preparado, afiado. Aí você tem sorte. Esse papo de sorte em concurso, comigo não. Eu falo que é sorte, assim, é que Deus ajuda também. Claro, é porque a prova cai umas questões que você tem um domínio maior, tudo. que, né, bem, isso acontece. Então, não adianta também, eu conheço gente que às vezes está extremamente preparada e aí na hora deu um branco ou na hora esqueceu alguma coisa. Acontece também, tá? Porque a gente também não pode ficar só focando nos resultados positivos, não. O que mais? Eu queria que você falasse sobre aquele negócio de processo de trabalho, que havia uma divisão das matérias em processo de conhecimento, processo de execução, para melhor absorção. Isso, aí o Gustavo fazia uma coisa também que me ajudou muito. Direito administrativo. Explica o que é. Processo civil também, né? Processo civil, processo de trabalho. Que era o seguinte, ele dividia as matérias para mim em duas. Aí no quadro elástico de estudo que a gente montava junto, ele colocava administrativo 1 e administrativo 2. Administrativo 1 era a parte doutrinária, administrativo 2 era a parte da lei pura, lei seca. Processo do trabalho, aí tinha a parte de execução, a parte de conhecimento e a parte de recursos. Não só recurso, era recurso, execução sítio coletivo, aqueles trem lá. E de processo civil também, aí era dividido em dois também, que era a parte de conhecimento. Isso. E a parte de execução. Isso, assim, ajudava demais, porque daí não confundia a cabeça, sabe? Na hora que você está estudando, não confunde a sua cabeça. Então, ajuda muito essa divisão. A gente vai ver se a gente... O Gustavo está montando o material, a gente está trabalhando nisso, tanto eu quanto ele. Na verdade, a gente já tinha isso tudo organizado, mas de forma muito manual, de forma muito arcaica, que não dava para poder disponibilizar nem nada. Então a gente está trabalhando nisso para fazer um PDF bacana, para poder orientar, vocês pegarem e falar assim, nossa, é assim que estuda. Você pegar um negócio e não ter dúvida, sabe? Porque eu tinha ele dentro de casa, né? Então tudo que eu tinha dúvida eu perguntava na hora. Então assim, a caminhada do Gustavo, ela me ajudou muito, porque encurtou demais meu caminho. Não é porque é meu esposo, mas se não fosse todas as técnicas dele, eu não tinha conseguido passar. Eu não tinha, isso é fato, sabe? E aí teve algumas coisas que eu criei depois que me ajudou. Ela aprimorou o negócio, ela aprimorou mais isso aqui ainda. Depois eu vou disponibilizar também isso aqui, ó. Eu fazia o seguinte. Explica pro pessoal, porque às vezes porque é o seguinte, o pessoal às vezes acha que tem que ler 1000 vezes o edital, não é isso? Isso. Mas dá para fazer um estudo que você lê uma vez, aí depois lê a outra, e depois dá para fazer mais, como é que fala? Mais celery, né? Porque depois, gente, tem que fazer muita questão, né? Eu tô falando muita questão. Isso é que eu comecei a estudar, por exemplo, direito civil, também. eu não sabia nem por que lado passava. Não sei nem como é que eu nem formei. Processo civil também, né? Gente, a Débora era muito crua. Eu vou falar com vocês o negócio. Assim, eu tive que ler tudo, porque eu não sabia nada. Então, eu lia tudo, li toda a parte de lei. E eu li uma vez só. É porque o pessoal pergunta se tem que ler o edital todo. Todo, tem que ler tudo. Depende, por exemplo, direito civil. No TRT de Minas, depois que saiu o edital, ia cair toda a parte de direitos reais. Gente, é enorme e é chato. Aí eu falei com o Gustavo, chegou, amor, vai ler ou não? Eu não vou ler isso. Não vou. Se cair, eu vou perder essa questão. Mas aqui, a análise, deixa eu só falar aqui, a análise nossa era o seguinte, em regra, caíam 5 questões de direito civil, 4... A gente fez uma análise das provas. Aí a gente falou, cara, geralmente cai isso. A gente ranqueou, né, as questões que mais caíam. Aí eu falei, cara, quase não cai direitos reais. Eu nunca vi, né? Isso. Aí eu falei, você não vai estudar, não. O trem era, tipo, 100 artigos. Muito grande. 100 artigos, 120 para teoricamente cair uma questão. Eu
Falei, não vale a pena, igual raciocínio lógico. É muito trabalho para cair 5 questões lá, entendeu? De 20. Então... Isso aí, o que eu fiz? Eu fiz um quadrinho, isso aqui também depois a gente vai conseguir disponibilizar. Que aí eu pegava, dividia o edital, os tópicos, não sei se dá pra ver. E aí colocava aqui a apostila do ponto, na verdade, lei. estratégia. Agora, né, na época, ponto, estratégia, lei e resumo. E aqui eu colocava os anos das questões, bem manual mesmo, sabe? Os anos das questões. E aí, na medida que eu ia fazendo, eu ia riscando, sabe? Por exemplo, eu até fiz uns xizinhos aqui. Eu li Constituição, princípios como é que era fundamentais. Aí eu dava um xizinho. Eu lia a parte doutrinária. Aí depois, né, essa parte aqui não tem lei dessa parte. Então eu não marquei. E aí eu ia organizando assim os meus estudos, sabe? Para eu saber o que eu já tinha lido, o que faltava ler. Pra mim era melhor. O Gustavo gostava de riscar no edital. Eu gostava assim, ó. Eu lia, aí eu riscava aqui no edital, ó. Tipo assim, ó. Eu lia eficácia da lei, bens. Eu lia bens aqui em direito civil e riscava. Era meu controle de edital. A Débora já fazia diferente, entendeu? Mas assim, fazia o controle dela de rodagem de edital, de qualquer maneira. E sobre a questão de resumo, eu nunca fiz resumo, nunca confeccionei resumo. Tinha alguns resumos do Gustavo que me ajudaram demais. Esse da 8.112 a gente vai ver se a gente passa. Eu tenho que atualizar ele, ó. Coisa mais linda do planeta assim, Terra. Eu lia que era dele, atualizava porque tinha as coisas que iam alterando. Eu nunca confeccionei resumo. Então era lei e questões, por exemplo, em constitucional, tá? Que mais que o pessoal perguntou? Tá, tem mais alguma coisa que tem que falar? Redação falou, né? Sobre a redação, eu treinava uma vez por semana, tá? As provas de português, como é que você fazia? Tem que treinar uma vez por semana a redação, gente. Não tem jeito de fugir, tá? Eu lembro que eu ficava enrolando, eu treinava no último dia, na sexta-feira. Porque eu não gostava de escrever e não é que a gente não gosta. Todo mundo corre da redação, gente, mas não dá pra correr não. Não tá acostumado, entendeu? A gente não tá acostumado a escrever temas complexos, temas jurídicos e tudo. Então acabava que eu deixava pra última hora, pro último dia da semana, mas eu sempre fazia. Uma vez por semana eu fazia, porque eu tinha aula uma vez por semana com a professora Carla, que fazia correção junto comigo. Para redação era super importante, eu sempre dava uma lida no blog do Sakamoto, para poder pegar as informações. Mas explica o que é, porque para ter um senso crítico... para você escrever coisa com senso crítico, para você não vir com argumentos de senso comum, você precisa ter conhecimento de outras, de pessoas que a banca gosta. Por exemplo, a FCC gosta muito do Leonardo Boff, que você... É Leonardo Boff mesmo, né? Que você cita ele nas provas. Exige que você tenha conhecimento de mundo, blog do Sakamoto, carta capital. Então, eu sempre deixava uma meia horinha, 30 minutos assim por dia, para ler alguma coisa disso, sabe? E todo o argumento que eu achava que, nossa, isso aqui pode servir para uma redação, eu escrevia, sabe? Tinha o meu caderninho de redação, caderno de argumentos de redação. Eu tinha isso porque me ajudava demais. Eu deixava o caderninho já com todos os argumentos de redação anotado. Coisa interessante que você achava, não é? Isso, que eu falava assim, nossa, isso aqui pode dar um argumento bom em redação, tá? O pessoal perguntou, atividade física fazia 3, 4 vezes. Depois a gente vai responder tudo, vai. Depois não vou responder tudo, mas pode responder. Aí português eu fazia isso, fiz o curso português. presencial. Isso, vai. E depois você fez o curso. Eu acho isso muito importante ser falado. Imprimir a prova, ia lá no site PCI. Hoje tem como imprimir no QC, não tem? A prova toda? Eu tava mexendo no que concursos lá, você entra... procura pela prova que você quer, você já pode baixar ela e já fazer. Isso, de aí português. Baixa a prova em tamanho real, como se fosse a sua prova.
senta lá cronometrava, e faz, né? 1h20 estourando para fazer essa prova, porque depois você tem que passar pro gabarito, né? Tá. A prova, você sempre tem as técnicas de interpretação, né? Às vezes você lê a questão primeiro e depois ir pro texto. Se usar essas técnicas de interpretação, elas são muito importantes na hora da prova. Então, eu estudava português dessa forma, só com questões. E como eu era muito crua, eu tive que fazer o curso, tá? Hoje a gente até indica o curso do Nani, Língua Portuguesa. Que é online. Tem alguns amigos que passaram que por passaram, que fizeram analista, curso, né? Que fizeram um curso do Nani, chama Nani Língua Portuguesa, é aqui em Belo Horizonte. Mas tem online. Eu recomendo ele. Tem muita gente que gosta da Flávia Rita. Eu cheguei a ver algumas aulas dela, mas não me identifiquei. Então, assim, professor de português, você precisa se identificar, tá? Porque é uma matéria de suma importância. E eles querem que você saiba português, porque você escreve o tempo inteiro sendo um analista do TRT, né? Tá. Estudava, em média, 4 matérias por dia. Fazia o quadro cíclico, né? Por exemplo, começava português, o quadro elástico era português, aí direito do trabalho, direito administrativo e, por exemplo, direito civil. Eu pegava disciplinas completamente diferentes. Por exemplo, eu não pegava direito do trabalho logo após processo do trabalho. Por mais que eu quisesse estudar direito do trabalho e processo de trabalho, que é gostoso, né? Mas não, eu pegava uma bem diferentona da outra para não bagunçar na cabeça. Porque a ideia era o seguinte: você pegou a matéria que você não gosta e mesclando como que você gosta mais ou menos, como que você adora. Isso é uma recompensa cerebral, beleza? Você não jogar tudo quanto é matéria ruim no mesmo dia, que você não gosta, que você acha chato, então você tem que fazer isso também, organizar de forma que você põe uma que você gosta, uma que você não gosta, diferentes assim entre si. E à noite? Você estudava com a menina, não era? À noite, o que eu fazia? Eu já estava esgotada, né, de estudar. Eu estudei via Skype com a Gabi, lá de Aracaju. Eu entrei num grupo de Facebook e falei assim, gente, preciso de alguém para estudar comigo. À noite, pra gente ler a lei uma pra outra, pra gente ler a apostila uma pra outra, quem topa? E aí a Gabi me mandou mensagem no privado, ai, Débora, eu topo, não sei o quê. Estudei com a Gabi e estudei com a Priscila também, de Garapé, que morava perto de casa. Aqui em Minas. Isso, aí o dia que a Gabi não podia, eu pegava a Priscila. Então é bom você ter umas 2 ou 3, porque daí quando uma não puder, você vai. E aí toda noite eu estudava com elas, a gente estudava mais ou menos umas 2 horas líquidas, entendeu? Uma lia pra outra, ficava com a voz assim rouca, mas era muito bom esse estudo. O que você lia com ela? Você lembra mais ou menos quais matérias eram? Era aleatório? É porque o povo não estuda assim, eles não sabem. Não, a gente lia as que a gente não gostava, por exemplo, 8666, é o pavor, né, da galera. Vocês escolhiam uma matéria que era das trevas? Tipo assim? A lei de licitação, então, minha filha, era só Jesus na causa. Você lia com ela, então? Aí eu lia com ela. Tudo que era matéria que eu não gostava de ler, a gente marcava, vamos ler essa. Aí a gente lia uma pra outra. Uma lia 10 minutos, a outra lia mais 10, aí depois a gente ia revezando, assim. E é bom porque você lê e você escuta, você lê e você fala. Isso. Então, é muito bom pra gravar. E a gente sempre fazia comentários assim no meio. Lembrei de alguma coisa que eu tinha visto numa questão daquela lei e falava, olha, isso aqui cai, isso aqui sempre cai, vamos ficar atento nisso. Então uma ia falando pra outra. Então precisa ter esse engajamento assim. E ajuda demais, demais. É o momento que você tá cansado, é o domingo. Tinha vez que a Gabi estudava comigo domingo. Tinha vez que... Era só 2 ou 3 pessoas? Já chegou 3 a estudar junto? Não, só né? Nós 2. Só eu e mais uma. Uhum. E era isso. O que mais que a gente tem que falar? Eu acho que, assim, antes de entrar para as perguntas, eu queria que você falasse, assim, o que você achou de diferencial, assim. Porque, assim, muitas pessoas entram na live e vê 6 meses, acho que vai achar uma coisa, assim, né? De outro planeta, uma coisa... Uma coisa eu já falo, não existe
falar que você vai passar em concurso com material enxuto, estudando 2 horas por dia. Em 6 meses. Não dá. Não, dá para passar estudando 2 horas por dia, mas compensando no final de semana, estudando certinho. Mas 2 horas só é muito pouco. 2 horas só é, tipo, só se for líquidas, né? Mas geralmente é líquido. Mas assim, eu quero que você fale o seguinte: o que você acha que foi fundamental para sua aprovação em 6 meses? O que você acha, assim, fosse para falar a pessoa que está começando hoje, porque é do zero. Tudo. Tipo assim, o quadro cíclico, o Skype, o que é? Assim, o que você acha? Muitas questões que você fez, entender a banca. Lembrei de uma coisa. Foi muito importante na virada de chave para a Débora. Ela é muito perfeccionista. Defeito. É um defeito e uma qualidade, depende do momento. O que ela fazia? Ela chegava e queria dar aula da matéria, ser PhD nas matérias. Gente, isso é mó cagada. Eu quero ser... Aí eu sentei com ela e falei assim, você está estudando para ser nomeada num concurso e passar nas cabeças, ou você está estudando para dar aula, para aprender para dar aula? Falei, olha, esse é o bizu muito importante para vocês. Na hora de estudar, você tem que prestar atenção na cobrança da sua banca. Por isso que eu falo tanto, entenda a sua banca. Tirar carteira, sabe? Você não faz lá um teatrinho lá para tirar carteira. Dirigir é outro patamar, né? Mas para tirar carteira você tem que fazer aquele teatro. Tudo que tem, isso. Do jeito que o povo quer. Então, você tem que aprender do jeito que a banca quer. É isso. É isso. Você tem que aprender a... Concurso é diferente de faculdade, de ser professor, né? Isso. Você tem que aprender a fazer a prova da sua banca. Entendeu a diferença? Você tem que aprender... Se é FCC, você tem que ser PhD na FCC. Se vir Fundação Getúlio Vargas, você tem que ser PhD nas questões da Fundação Getúlio Vargas. Isso. Se vir CESP, você tem que ser PhD em fazer provas da CESP. É isso. A grande sacada é essa. E às vezes não ficar se perguntando o porquê, sabe? Você sempre ficava, por quê? Por quê? Eu tinha essa mania na faculdade de querer saber a lógica das coisas, que não sei o quê, e tudo, e ficar, sabe, viajando naquilo, e não. É leu, é aquilo, é ponto, é aquilo que a banca quer, você não fica brigando com aquilo e toca o barco. Então isso é muito importante. Foi uma virada assim que pra mim fez muita diferença. Entender realmente o que a banca quer, sabe? Isso foi muito importante. E além disso, não dá pra falar que é uma coisa só. É vários fatores, né? Tipo assim, isso aqui foi o mais importante. Não acho que não tem uma coisa só, assim. Tem, aí não é uma coisa, tipo, seguir sua produtividade, desfocar em fatores externos, que as pessoas ficam muito preocupadas com quantas vagas, não sei o quê, orçamento, me perguntaram sobre orçamento público outro dia. Eu não preocupei. Você tem que preocupar em passar nas cabeças, cara. Fechar a prova e ponto. Me preocupava a questão, tipo assim, que eu pedia muito, era... ter um tempo maior para estudar, porque eu falava assim, gente, se esse edital sai daqui 1 mês, eu não vou conseguir. Então eu pedi a Deus isso, porque para me ajudar, para poder dar mais um tempinho para sair. E aí acabou que deu um tempo de 3 meses, assim, que eu acho que vai ser o tempo que todo mundo aqui vai conseguir já pegar, e dá para pegar um ritmo bom. Gente, mas as técnicas foram de suma importância, né? As técnicas, fazer bastante questões. Quadro elástico, isso. Técnica do Skype. Técnica do Skype, para quando você está cansado das matérias que estudar você não com gosta. os materiais certos. Estudar com os materiais certos, atualizados. Não economizar em material, gente. Não economiza em vademecum. Compra um vademecum novo, sim. Sabe? A gente gasta dinheiro com tanta bobeira. Não pode deixar de gastar dinheiro com concurso público. Infelizmente. E de avião fazer prova, se você fazer em outro estado, igual eu expliquei. É caro, mas é um caro que sai barato no final. Não economizar nessas coisas, sabe? Que precisa de comprar um livro, compra o livro. Precisa de comprar um material, compra o material. Aquilo que você acha que realmente vai te ajudar, compra, desembolsa. Porque depois vem tudo pra você de novo.
E ser servidor público do TRT é muito bom, gente. Assim, vale cada esforço, vale cada final de semana, vale cada festa perdida, vale tudo, assim, sabe? O salário é um salário bom, não é um salário que você vai ficar rico, mas é um salário que te deixa tranquilo e tudo. Tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Você trabalha, né? O direito do trabalho é muito gostoso de trabalhar com ele, sabe? É muito bom. Então, vale todo o esforço. Se vocês querem passar, tem que se esforçar, porque vale a pena. Deixa eu ver o que mais, se a gente anotou mais alguma coisa aqui. Você ia falar sobre essa questão do pessoal que vende métodos... Métodos... Porque o que acontece hoje na internet, por que a gente resolveu passar isso aqui para as pessoas e tudo? Começar a passar no Instagram. No Instagram, também, né? O Gustavo com esse projeto, porque o Gustavo sempre atuou nessa área de ajudar, de ensinar como passar em concurso, desde 2011. Só que não chegou depois... Antes, né, também. Antes. Você passou... Desde foi nomeado em 2011. mas desde 2010 que eu iniciei o TRT Juntos Venceremos, isso. Aí a turma começou a unir. Isso, mas eu falo assim que isso, você já vem com isso há muito tempo. E as pessoas agora viram uma oportunidade de ficar rico. De ficar rico vendendo mentira, sabe? Então isso é muito importante a gente falar. Sabe? Como que você vai acreditar em pessoa que, tipo assim, um método de uma pessoa que passou em um concurso, sabe? E eu, por exemplo, o meu marido, ele foi nomeado em 7 concursos, foram 16 aprovações, aí às vezes você entra num perfil de uma pessoa que é servidor do TJ e tá dando aula de como passar em concurso, sabe? E assim, eu acho que o mais importante também é a bagagem que o Gustavo passou, porque o bichinho ralou para poder passar no concurso. Nossa. Foram 3 anos, ele só dava cabeçada no início, muitos erros, e isso fez com que eu não errasse. Então é igual, sabe, quando a gente foi nomeado no Sul, foi nomeado em Santa Catarina. Então, assim, é importante a gente focar nisso, sabe? E sabe, ser inteligente. Você vai pegar o método de quem, né? Você vai pegar o método de quem tem uma nomeação, né? Tem um monte de aprovação, mas a aprovação você pode ser aprovado em 16 mil, em 4 mil, em 3 mil. Só então, não ser eliminado que você é aprovado. Você já é aprovado no concurso, né? Então, o método funciona, não tem atalho, isso é muito importante. Não tem atalho. Tá? Não tem atalho, não adianta você virar e falar assim, vou passar estudando material enxuto, vou passar... Não tem jeito, gente. Outro dia eu mostrei pra Débora aqui, olha, eu fico revoltado, tá? Ela que me segura pra não falar nas redes sociais, mas eu vou falar só o seguinte, eu mostrei aqui, ó, o marketing está tão forte que as pessoas querem ganhar dinheiro em cima dos sonhos das pessoas. Né, das pessoas. E é tão sublime os sonhos, a gente não pode brincar com isso, entende? Aí eu mostrei para ela que estava escrito assim, ó, em 120 dias você vai estar preparado para fazer qualquer TRT do Brasil para técnico judiciário. Cara, isso você não passa. Você vai sentir o cara mais burro. Você vai se sentir burro. Vai falar, cara, tá escrito aqui que eu vou conseguir passar. Então, eu quero que vocês tenham esse senso crítico na hora de ler as coisas, de entender que a Débora ela não teve atalho. Teve atalho, amor? Não teve. Ela não foi em churrasco. Tive essa bagagem, né? É claro, ela pegou uma experiência minha de 15 TRTs, de várias reprovações, de sonhos, de 15 ele foi nomeado em 7, ou seja, é o tanto de reprovação. Então isso é não, importante. Em 6. Eu fui nomeado em 6 TRTs, fiz 15 TRTs. Foi 7, não? Um foi no Ministério do Trabalho e Emprego. Ah, tá. Mas então... Foram 11 reprovações em TRT. Isso aí, pra mim, é uma bagagem maior do que porque você passar no primeiro que você faz, eu acho que você não sabe o que você errou, o que você fez de errado, né? Então eu sei muito bem eu sei mais do que é errado do que o que é certo. Aí depois que eu aprendi o que é certo, eu
passei em todos em sequência. Em sequência. E a Débora passou, meus amigos passaram, Pablo, Rafael, tem amigo na PRF. Enfim, não é para fazer o merchan aqui não, mas é só para vocês entenderem que tem gente que tem propriedade e tem gente que não tem, tá bom? Vamos abrir as perguntas agora? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, acho que não. Tem que abrir, porque senão... É porque senão vai ficar muito, ó. Agora eu vou abrir as perguntas. Eu não sei nem abrir caixinha de perguntas, eu vou começar a ler aqui, né? Tem jeito de abrir aqui? Alguém me ajuda? Aqui não, amor. Ó. Pergunta. Como monitora a minha produtividade? Lei seca ou Vadmecum? Vadmecum sempre. Peraí, vai lá, ó. Como monitora minha produtividade? Gente, esse negócio de aplicativo, esse trem, eu não gosto disso, não. Gustavo também não é a favor, porque aí você pega o celular, você distrai. Então, assim, se funciona pra você, você não distrai, ok, baixa o aplicativo e monitora. Eu acho que é melhor você arrumar um bloquinho, anotar a hora que você começou, a hora que você terminou. Mas explica tá? como é que é uma hora líquida, às vezes tem gente que hora líquida não sabe. Sentou, abriu o livro, começou a estudar, anota. Por exemplo, você começou a estudar agora, que hora que você anota? Isso, aí você anota. 9h17. Terminou 8h17. No máximo 1h20, gente, cada matéria. Não passa disso, pelo amor de Deus. Por quê? Tem um motivo. Porque você tem o tempo do seu cérebro aprender ali. Absorção. Entendeu? E você tem que parar ali uns 15 minutos, tomar uma água, comer. O que você fazia nos 15 minutos de descanso? Eu tomava água, comia. Nossa, eu dormia, ó. O Gustavo dormia, eu não consigo. Não consigo dormir só 15 minutos. Tá, vamos lá. Então a produtividade você monitora anotando. Um reloginho analógico pra você colocar. Analógico não, digital. Digital. E aí você anota com isso, tá? Tá. Vamos lá, agora a próxima. Oi. Lei seca ou Vadmecum? Essa é Vadmecum. É porque caderno de lei seca é um caderno novo que você pode anotar dos lados. Tem a lei e tem um negócio pra você anotar. Tem que imprimir? Não, já vem pronto. Tá. A Academia nem conhece. Eu conheço é porque me mandaram essa semana. Aqui, essa questão... Ó, Pablo, conta da soneca. Aqui, essa questão de material, o importante é o que eu falei hoje. É compilar todas as leis que você tem que estudar nesse caderno de lei seca, não é isso, Débora? É. Tanto faz, o importante é que seja palatável para você, que você entenda, né? Sim. Se tiver um negócio para você anotar, bom, melhor ainda, tá? Então, tanto faz. Estudiar em quanto tempo consegue? Eu acho que isso aqui, eu não sei. Você fazia discursiva antes ou depois? Não, isso aqui não é não. Isso aqui é Não? Isso aqui é de hoje. Como é que eu volto aqui? Peraí. Da outra pessoa. Peraí, vamos lá. Peraí, gente. Oh, meu Deus. A pessoa não sabe mexer no Instagram. É, porque é muito novo, né? Vamos lá. Vou na ordem das perguntas aqui, tá? Vamos lá. Vai ficar gravado, vai. Como você organizou o seu cronograma de estudo? Vai. Tá, o cronograma era o seguinte, eu não fazia aquele negócio assim, segunda eu vou estudar isso. É porque tem cronograma... Terça, por quê? Porque aí eu pegava uma dengue, né? Aí eu tinha que resolver alguma coisa, aí eu ficava depois desesperada. Então eu fazia o quadro elástico, que é um quadro que não te deixa engessada. Explica um pouquinho como é que é. Tá? Não coloca assim, segunda eu vou estudar isso, não. Ele é um quadro fixo. Você monta um quadro, a gente vai ter que fazer uma live disso aí depois. Depois eu vou explicar. Isso aqui é só um breve... Você monta um quadro fixo com as matérias, todas as matérias do edital. E aí você vai rodando aquele quadro, entendeu? Aí vamos supor, tem dia que você vai conseguir fazer 3 matérias, tá? Às vezes outro dia você vai conseguir fazer uma só. Tem lá no meu Telegram. Às vezes outro dia você vai conseguir fazer 4. Então, você fica organizado, não bagunça, gente. Eu vejo, outro dia uma menina me mandou uma planilha dela de um coach que cobrando, não sei, R$3.000 no consultoria. Não, uma bagunça. E assim, aquela confusão, sabe? Uma tabela gigantesca. No Excel para poder montar e jogar o que você estudou. Aí se você não estuda, fica aquele amontoado, não dá certo. Revisão, né? Você pergunta se eu comprei algum cursinho. Comprei de questão aberta. Não, mas a gente comprou do Estratégia na época. E o livro dos meninos.
PDF, livro e cursinho presencial eu fiz prova aberta no Prolabore. Tá, então ela fez... O cursinho que ela fez, ela comprou os materiais em PDF, tá? Gente, videoaula, pelo amor de Deus, não Tá, dá. vamos lá. Você fez algum preparatório? dá tempo. Qual que você fez? Preparatório, estratégia e do Prolabore de PDF e Prolabore foi um cursinho presencial de questões. Uma vez por semana, de questões. Focou em umas matérias, focou mais em umas matérias do que em outras? Não, de direito não. E de português, muito. Não, na verdade é o seguinte, foi a divisão do quadro elástico que a gente fez, sim, foi com base nas dificuldades da Débora, entendeu? Então algumas matérias se repetiam no quadro elástico, igual tem no meu Telegram. Se você não sabe o que é isso, olha lá no meu Telegram. Você vai pulando de matéria em matéria a cada 1h20 no máximo, tá? E descansa 15 minutos. Por exemplo, às vezes vai aparecer no seu quadro elástico 2 vezes português, entendeu? Uma vez. Mas não no mesmo dia. Não no mesmo dia, mas 2 vezes. Na semana, talvez. Às vezes vai dar na semana, às vezes depende do tempo que você tem para estudar. Isso. Né? Mas você focava as matérias mais ou menos igual, né? Dependendo do peso. Sim, depende do peso. A gente tem uma análise que a gente faz. Com base em questões que caem. O que mais cai e tudo. E aí no segundo estudo, na segunda rodagem, você já vai fazer uma coisa focada naquilo que mais cai, porque tem coisa que cai muito em TRT. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Ato administrativo. Salário e remuneração. Salário e remuneração, por exemplo. Despenca, direito ao trabalho, despenca. Entendeu? Então você começa... Você sempre começa, dependendo do grau de sua dificuldade e tudo, você vai começar nesse. Dá pra você estudar... Vai, continua. O pessoal perguntou, né? Se dá pra estudar umas 3 horas por dia. Você viu isso aqui? Passar. Eu acho que eu não vi, não. Eu não vi, não. Não. Lógico que dá. Calma, eu vou chegar lá. Tem que compensar no final de semana. Débora, você fez para analista ou técnico? Fiz para analista. Tenho muito sono. Oi. O sono... Quantas horas você estudava? Tem várias etapas, né? Fala no começo, no meio início, e na maior fase, vai. Eu estudava mais ou menos isso. Dava quantas horas líquidas? Líquidas, gente. A hora líquida. 5 estourando líquida, tá? No início. Depois que saiu o edital, eu estudava umas 8 horas líquidas. Tinha vez que eu passava dos limites, estudava 10 horas líquidas, assim, moída. Meia-noite, o Gustavo tava lá, amor, vamos dormir. 1h da manhã eu tava lá agarrada, entendeu? Mas às vezes é exagero. Eu acho exagero. Assim. Mas é cada um, tá? Ela aguentava, eu não. Vai. Que mais aqui? Você começou por quais matérias? Por todas, já respondemos, né? Por todas. Todas estão lá no quadro cíclico. Você vai rodando aí. Lei seca e que concursos com questões é suficiente? Depende da matéria. Não, depende também da rodagem do cara, né? Depende não, por exemplo, lei seca, que concurso para direito civil funciona demais. Funciona para a maioria das matérias de direito constitucional, funciona demais. Processo civil funciona muito, 90% de processo civil. Só que tem gente que vira e fala aí no Instagram, que se você estudar só lei seca e fazer questões, você vai passar. Tem coisa que você precisa dar uma lida na doutrina. Poucas coisas, mas tem. Vai, próximo. Como conciliar rotina de trabalho mais estudos? Aquilo que eu disse. Tem até um post que o Gustavo fez. Dá pra você organizar. Só que você tem que compensar no final de semana. Gente, nada vem de graça, sabe? E tem que ter apoio da família. Eu lembro que o Gustavo, ele fazia batata doce, frango branco pra comer. Mas era bom para os seus estudos. Porque o que acontece? Você treinava também, né? Não era, né? Eu fazia academia. Vai. Porque o que acontece? Ganhar massa também. Eu tinha que fazer escolha, né? Ou eu parava para fazer um almoço gostosinho, ou eu comia o que tava lá, né? E aí o Gustavo fazia isso, era aqueles frango branco, igual comida de Teve um dia que ela chorou, velho. Todo dia frango branco e batata doce. Eu falei, come isso. Então, as escolhas, é um período que você vai passar por isso. Então, eu acho que vale a pena. Você já falou em qual TRT que você passou? Falei.
O Pablo falando aqui do chute. Raciocínio lógico, nós falamos, quem pegou essa dica pegou, quem não pegou tem que ver a live. Revisões, como é que você fazia? Ah, tá, revisões. Revisões sempre fazia por meio de questões, tá, gente? E às vezes lia um resumo ou alguma anotação que eu tinha. Mas como é que era? Tinha uma coisa que eu fazia também, que era uns blocos que... Nossa, isso ajudava demais. Tinha uns post-it maiores. Ah, uns post-it. Eu não usava isso, não. Eu usava. Anotava, por exemplo, uma coisa que sempre caía, sabe? Que eu via que, tipo assim, caía e às vezes eu não guardava. E aí o meu quarto, a porta do meu guarda-roupa era lotada de post-it. Assim, você entrava, tinha aquele 1 milhão de post-it. Eu dividi cada coluna, cada porta do guarda-roupa uma matéria. E aí, antes de dormir, eu lia tudo. Todos os dias eu lia aquilo, sabe? E as revisões eram por meio de questões, resumo das apostilas. A periodicidade. Ah, tá. Eu fazia no final de semana a revisão. Normalmente o que eu estudava na semana, eu fazia questões depois, bem depois. Porque não adianta você estudar e fazer questão no mesmo dia, você vai acertar. Grande erro. Grande erro é esse, concurseiro. Para de se enganar. Que mais? Mas era ruim, né? Você ficava se achando uma burra. Porque daí você ficava se achando pior. Assim, pelo amor de Deus, não aprendi nada. Aí errava, aí no erro você aprende. Isso. Então, e tem muita gente, olha, a sensação de que você não tá aprendendo. Isso é normal, tá? Você tá ali estudando, tem 3 meses, aí você vai fazer uma prova, você erra um monte de coisa, você fala, não vou passar, eu não tô aprendendo nada. O que eu faço? Essa sensação ela acontece, tá? Mas depois você vai... Ela é geral, né, Dé? Eu acho que é normal essa sensação de que você não tá aprendendo. Mas Beleza, vai. É uma sensação normal, mas depois você vai fazer a prova, você vai conseguir fazer uma prova boa. É só a sensação mesmo. Você tá aprendendo, a sensação de não estar aprendendo é grande, mas você tá aprendendo, tá? O Lucas Rafael perguntou, para técnico a matéria é processo trabalho, como estudo? Gente, para técnico é mais lei seca, tá? Mas... Normalmente, para técnico não cai estudo de caso. Então, é mais redação, né? Então, mas o processo do trabalho é mais lei seca. Mas, por exemplo, quem nunca teve contato com o processo do trabalho vai ler só a lei e não vai entender nada. Então, não sei se funciona não. Eu acho que não funciona. Eu recomendo a leitura dos PDFs. Você tem que saber, cara. Você vai entrar no Tribunal Regional do Trabalho, pelo menos tem que saber como é que você vai trabalhar. Eu sei que você não está fazendo uma prova, você está aprendendo a fazer a prova, mas você tem que pelo menos ler uma vez o PDF para saber pelo menos o que se trata a organização. O direito do trabalho você tem que ler pelo menos uma vez. Eu concordo. Eu acho que tem que ler pelo menos uma vez. O pessoal falando de direitos reais, delícia. Ah, tá. O Lucas perguntou, é necessário doutrina? A doutrina, nesse caso, seria os PDFs, né? Para técnico. Um PDF que você pode ler algumas partes, por exemplo, igual eu falo, princípios, fontes e normas. Isso não tem na lei. Não cai para técnico. Eu já vi cair OJ para técnico, né? Então, você quer o quê? Você quer passar? Então, direito de trabalho, processo de trabalho, mesmo técnico, eu recomendo a leitura dos PDFs. Só a lei, eu acho até para você aprender, para você entender a lógica do direito do trabalho, do processo do trabalho, aquilo que você vai mexer. Você vai ser secretário, às vezes, de audiência, um técnico, vai ser um assistente, vai trabalhar na secretaria. Como é que você vai saber o processo? Vai saber só a lei, né? Não dá. Você tem que entender. Mais uma. O GFLO, ele falou, estou estudando para... Não, mas só responder mais algumas aqui. Ele quer... Ele está estudando para o TJ e a prova dele é em junho. Ele quer saber se dá tempo para migrar para o TRT. Nossa, isso é tão pessoal, gente. Eu acho que vai sair um monte de TRT de uma vez. Ele tem muita matéria parecida, né? Às vezes o cara consegue encaixar direito de trabalho e processo de trabalho depois, mas eu focaria no que ele já está estudando há mais tempo. Faria a prova.
Porque TJ do Distrito Federal o Mas salário é Tocantins. mesmo. Ah, É Tocantins. eu focaria no que ele já está estudando e aí depois migraria. Qual o melhor, TEC ou que concursos? Nossa, gente, TEC não é da minha época, desculpa. Assim, eu já ouvi falar muito bem do TEC, isso é muito pessoal, tá? Eu gosto do que concurso pra caramba. Eu fiz atividade física, pré-prova, fiz acupuntura, que, nossa, me ajudou muito. A gente tem que fazer uma live depois explicando como que faz a prova. A CLT, eu recomendo uma CLT comentada. Qual que era a pessoa que eu não lembro o nome direito, a que a gente colocou? Carrion, né? A gente colocou Mas uma lá. hoje em dia tem outras boas. CLT comentada é muito bom. Comentada, não, organizada. Comentada é muito grande. Vou fazer mentoria? Não sei, mas provavelmente vai fazer algum curso, vai ser algum material. Mentoria... Por hora não, por hora não. A gente quer ajudar, gente. Tem que ser rápido, né? Porque vai sair um monte de TRT. Era virada. Deixa eu continuar aqui. Débora, você... Aqui mais. Débora, você montava caderno ou anotava apenas os pontos chaves? Não, pelo amor de Deus, não gasta tempo ficando anotando nada, não. Não gaste tempo com isso. É importante vocês não ficarem gastando tempo montando caderno, fazendo resumo, confeccionando resumo. Não é esse o foco para passar em concurso. Lógico que você pode fazer umas anotações, igual eu falei, algum caderninho para você memorizar, coisa pequena, não ficar de firula, com canetinha, com não sei o que, não. Faz o trem no azul, no vermelho, na caneta azul, no vermelho, no máximo marca texto. Não inventa firula, não inventa coisa organizadinha, bonitinha, desenhinho. Não gasta tempo com isso, tá? E sempre, igual o Pablo falou, recomendo a CLT da LTR para lei seca e rabiscar, realmente. Precisa circular o que mais cai, grifar, né, com o marca-texto, isso é bom na hora de memorizar, tá? Isso tem comprovação científica que é bom para memorizar. Eu acho que é só. Acho que é só. Muito grande. Você vai ficar grande. Queria agradecer a todos, né, Débora? Vou deixar para você falar suas... fala aquele negócio, as considerações finais. Faz as considerações. Um minuto, considerações finais, 1 minuto, vai. Assim, foi só para mostrar que não é que eu sou diferente, tá, pessoal? Que foi uma coisa de outro mundo. Foco, disciplina, bunda na cadeira sim, mas tem que saber estudar. Saber, tá? Tem várias outras dicas, muitas coisas assim que a gente precisa passando e tudo. Aos poucos a gente vai tentando passar aqui para vocês. Pega firme que vai dar certo, pega com Deus, firme com Deus também, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um plano para nós aqui nesse mundo, sabe? Todas as nossas coisas aqui, minha e do Gustavo, elas foram encaixadas pelos planos de Deus. E a gente vê muito a mão de Deus nisso, sabe? A gente vê muito isso. Não tô pregando, não. É porque é assim mesmo que funciona, sabe? Tudo do jeito dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E é isso. E a gente pensar que a gente tem um Deus que é maior, né? E tá sempre com a gente. E eu acho que é isso, pessoal. Agradecer a todos. Não, agradecer, continuar seguindo. A caminhada, ela é dura, mas ela é trabalhosa, ela não é difícil, não tem milagre, não tem mimimi. É você contra você mesmo, cara. É você contra você mesmo. E vale, tá? E vale a pena, vale a pena. A Débora fica, vale a pena você... E pega firme, é o que eu falei com a Débora. Outro dia a gente estava sentado aqui, escuta essa. Eu dediquei 3 anos da minha vida, como eu nunca tinha dedicado, e colhi um resultado pro resto da vida, entende? Então você precisa acertar também, né? Você precisa acertar um. Você acertando você vai mudar a história da sua família, sua, de todo mundo que está à sua volta. Então, pegue firme e vem embora comigo. Bora na nave, né, assim, Dedé? Eu resumi muito a minha história, mas um dia eu posso vir aqui contar, sabe? Eu vim de uma família muito simples,
né? Tem muita gente aí na live que me conhece, que sabe da onde eu vim. Então, sem privilégio, pegava ônibus. pegava Porque ônibus. Outro dia eu vi uma menina falando exatamente sobre isso. Mas Débora é um exemplo clássico de quem se dedicou, esforço pessoal, conquistou um resultado. Isso, e é isso mesmo. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Porque eu vim de baixo sem privilégio, eu perdi a mãe cedo, sabe? Com 16 anos. Tive a ajuda dos meus tios e tal, que sempre me ajudaram, mas assim, sempre tudo muito doído, muito sofrido, muito, né? Então, assim, vale a pena, tá? Confie em Deus, faz a sua parte, é isso. É isso. Beijo pra vocês. Tchau. Aqui, tamo junto. Vê se você consegue salvar, amor. Teve gente. Pega no meu Telegram, sabe o quadro elástico? Tá lá no meu Telegram. Pega lá. Tchau pra Mas depois a vocês. gente vai explicar isso. Depois eu vou fazer uma live só explicando isso, tá? Obrigado pra vocês. Tudo de bom. Bons estudos e vamos junto.